Queridos irmãos, demos uma breve pausa aí na nossa aula. A primeira parte aí, nós estávamos falando sobre palavra de sabedoria e de conhecimento. Só nós damos uma pausadinha para poder agradecer aos irmãos pelo empenho, pelo esforço e rogar que os irmãos continuem orando ao Senhor, continuem buscando ao Senhor, se aplicando e se dedicando na oração. E buscando os dons do Espírito Santo, dispondo o seu coração ao reino do céu, ao serviço do reino. E peço aos irmãos que os irmãos busquem incessantemente esses dons do Espírito Santo, porque a igreja ela necessita dos dons, tá bom? Que Deus abençoe, forte abraço e vamos continuar com a aula. Tem mais duas passagens que eu queria falar com os irmãos. Atos 11, 28, tá aqui do ladinho. Vamos lá. Atos 11, 28. Aqui. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E disse... E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então, o uso da palavra da sabedoria, dizendo que em determinado tempo iria acontecer tal coisa. E o fato aconteceu, confirmando-se nesse texto. Outra passagem. No mesmo livro, Atos 21, 11. Aqui. Versículo 10 e 11. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém, o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Humanamente falando, ele não sabia de quem era aquela peça de roupa. Mas por revelação do Espírito, ele disse o que haveria de acontecer com Paulo, sem saber quem era Paulo. É o que o texto diz aqui. Então veja que a palavra da sabedoria ela é tão profunda que ela chega a ser instigante e de forma que, sim, que deixa a gente estagnado, né? Com a forma que ela aborda certas coisas que humanamente nós não conseguimos, tá bom? Outra passagem aqui agora me fugiu aqui a memória. Os irmãos vão lembrar do fato de um muito conhecido dos irmãos a respeito do rei Salomão. A palavra diz que houve um tempo durante o reinado do rei Salomão em que duas mulheres haviam tido filho no mesmo tempo. E aconteceu que durante uma determinada noite, ambas dormindo com seus filhos, uma delas se virou sobre a criança. E essa criança veio a falecer. Essa, vendo o que tinha acontecido, pegou e tocou durante a noite, sem que a outra percebesse. E quando ambas acordaram, a que tinha matado seu filho, evidentemente de forma acidental, ficou quietinha, não contou nada para ninguém. A outra, quando acordou, percebeu que tinha algo errado com o filho. Foi lá botar a mão no filho e o filho estava gelado. Isso criou-se uma confusão terrível e falatório que só por Deus. E isso foi levado até o rei Salomão. Os irmãos imaginam o falatório que foi essas duas. A encrenca que foi.
Que é meu, que é seu, que não, que é meu, que esse é seu, que esse é meu, que é meu, e não, não é, e aí não sei o que, você é mentirosa, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso chegou no conhecimento do rei Salomão. Os irmãos imaginam. Salomão, diante daquelas duas, uma diz que sim, outra diz que não, uma diz que não, outra diz que sim, é meu, não é meu. E veja que a atitude de um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, guiado pela palavra e pela inspiração do Espírito, ele tomou a seguinte decisão. Pediu para o próprio soldado, falou, traz aqui essa criança. Essa criança aqui você diz que é sua. E você também diz que é sua. Então, vocês estão me dizendo que essa mesma criança é de vocês duas. Só que uma é e a outra não é. Mas as duas estão dizendo que são. Uma criança já está morta. Então vamos fazer o seguinte. Para encerrar o assunto. Chamou o soldado, traz uma espada para mim aqui. Pegou a criança. Quando ele levantou a espada, uma delas falou, não. Majestade, para. Faz isso não. Não mata a criança não. Tá bom, eu cedo. Dá a criança para outra. Mas não mata ela não. Não mata não, senhor. Aí veio o Espírito Santo falando, a mãe dessa criança é esta. Veja. Qualquer outra pessoa nesse meio, nessa situação, teria tomado uma outra atitude. Então, mais do que conhecimento, é preciso sabedoria. E a sabedoria, ela transcende o conhecimento humano, a experiência humana. Não importa quantos anos de vida eu ou você possamos ter, não importa a quantidade, tempo de ministério, tempo de obreiro, tempo de crente, o que se leva em conta em situações como essa é a sensibilidade à voz de Deus. Nós podemos ter vários cursos de teologia, pós-graduação, mestrado, bacharelado, o que quiser. Eu não estou dizendo aqui que isso não seja relevante, muito pelo contrário, eu recomendo. Vá para a escola bíblica, vá, frequente a escola bíblica, frequente o culto de doutrina ou culto de ensinamento, tanto faz, é a mesma coisa. Se você puder, tiver tempo e pode investir recurso, vá e faça um curso de teologia. Faça, procure um instituto bíblico que seja idôneo, reto, correto, preocupado em ministrar verdadeiramente a palavra na sua essência verdadeira. Vá, faça, eu recomendo, é maravilhoso. Mas nada disso vai valer se eu e você não tivermos intimidade com o Espírito Santo, sensibilidade à voz de Deus. Nada disso resolve se não tivermos isso. Tudo bem? Vamos lá. A palavra do conhecimento. Vamos lá. Atos 5, versículo 1 a 10. Vamos lá. Já vamos encerrar. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve para parte do preço, sabendo que tem também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou.
E um grande temor veio sobre todos os que ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o rosto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Diz-me, vendeste por tanto aquela herdade? E ela disse: Sim, por tanto. Então Pedro disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Viram? Pedro não tinha conhecimento do que aqueles dois planejaram, mas o Espírito Santo revelou. Veja a seriedade, irmãos. A seriedade que é nós tratarmos das coisas de Deus de maneira leviana. Vendeu por tanto e deu outro tanto. Vendeu por X e entregou Y. E isso, irmãos, não é coisa do passado. Isso é coisas para os dias de hoje. Sempre foi e sempre será. A Bíblia nos afirma que Deus é o mesmo, é o Deus de hoje, mas Ele é hoje o que foi ontem e Ele será amanhã o que é hoje. Então Ele é o mesmo, Ele não muda. É de entristecer, irmãos, que nós vivemos num tempo em que a palavra nos mostra isso, em que nós estamos no tempo da igreja de Laodiceia. O amor de muitos já se esfriou, não vai, já se esfriou. E quando o amor se esfriou, também se perdeu o temor. E, partindo do princípio da palavra, o princípio da sabedoria é o temor. Então, se você quer ser sábio, então, em primeiro lugar, você tenha temor. O temor é o princípio da sabedoria. Então, já é um início excelente para quem quer ter sabedoria de Deus. Então tem que temer, ter temor a Deus em primeiro lugar. Uma pessoa que não tem temor, ela não vigia na palavra, ela não vigia na sua forma de ser, ela não vigia na forma de se comportar, de se vestir e por aí vai afora, uma série de coisas. Não tem temor, irmão, então não tem sabedoria. É simples, é a palavra, irmãos. Não é o pastor Éder que está dizendo, não, é a palavra. O temor é o princípio da sabedoria. É simples, irmãos. Então, e outra, o próprio Jesus disse que a igreja padece por falta de conhecimento. E conhecimento de quê? Jesus falou, meu povo padece porque não conhece a palavra e nem o poder de Deus. Então, peca por falta de conhecimento. Porque não vai na escola bíblica, não vai no culto de doutrina. Não é verdade? Então, por isso que muitas vezes nós erramos, queridos. Então, precisamos ter a prática, o hábito de estudar a palavra, ouvir a mensagem, escola bíblica. Tudo isso é importante, irmãos. Nós estamos fazendo todos esses vídeos que os irmãos estão vendo no desejo de renovar o entendimento dos irmãos, das irmãs, ajudar na busca dos dons do Espírito Santo, ajudar na oração, né, dos irmãos, terem mais intimidade com Deus. Então, essas coisas, isso vem de grande preocupação ao nosso coração nesses últimos tempos. Tá ok? 1 Coríntios 14, 24, 25. E nós vamos encerrar.
Senhor. 14:25. Vamos lá. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, assim lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre nós. Tá bom? Queridos, esses foram os 2 primeiros dons que nós abordamos. Nosso tempinho ficou um pouco extenso, mas eu quero dizer para você o seguinte, irmãos. Nós precisamos, em todo o tempo, nos entregar à oração, à explicação, ao buscar o conhecimento da palavra de Deus. Paulo teve o privilégio de estudar aos pés de Gamaliel, um homem muito respeitado e reverenciado no seu tempo. Se não era o maior, era um dos maiores mestres, rabinos da sua época. E Paulo ganhou conhecimento estudando com esse homem. Os discípulos ganharam muito conhecimento andando e vendo Jesus atuar. Nós, nos dias de hoje, vamos ganhar conhecimento meditando na palavra, buscando entendimento na escola bíblica, como eu disse. Estou até sendo repetitivo. Mas se não for dessa forma, irmãos, nós vamos ter dificuldades em poder ser usado pelo Espírito de Deus. Deus pode usar num momento de emergência, por um momento específico, porque Deus é Deus, irmãos. Ele pode usar sim, sem problema nenhum, porque Ele é Deus. Mas, veja bem, lembra daquele corinho? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser como um vaso novo. Então, se você quer, não, deixe Deus trabalhar na tua vida. O salmista disse: uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a buscarei. Se você quer, irmãos, busque. Porque os dons do Espírito Santo, ele dá livremente a quem quer, a quem ele quiser. Mas se você deseja o dom da palavra, por exemplo, busque. Busque do Senhor. Busque o conhecimento e a sabedoria. E ele dará livremente, gratuitamente a quem quiser. Amém? Meus queridos, estamos encerrando por aqui, né, nosso primeiro episódio da série dos dons do Espírito Santo. Espero que tenha sido gratificante para os queridos, apesar do tempo um pouco extenso dessa vez. Mas eu rogo a Deus que os irmãos alcancem do Senhor sabedoria, entendimento, discernimento, os irmãos sejam edificados e o nome do Senhor glorificado. Tá bom? Deus abençoe, forte abraço, fique com Deus e até a próxima.